Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. E eu estava dizendo para Deus, eu quero começar a gravar esse episódio, mas a minha voz não está ajudando. Só que eu também não queria esperar muito, porque afinal de contas, quem me conhece sabe que a vida tem que ser organizada, porque ela é muito corrida, e se eu deixo de fazer uma coisa quando eu posso, depois eu não consigo encontrar um tempo para fazê-la. Então vai com essa voz mesmo, eu espero que isso não desanime você. De maneira breve, vamos meditar então no assunto principal, que não é a minha voz, mas é o livro de Êxodo. Então vamos lá. O Êxodo é o segundo livro do Pentateuco. E Pentateuco, não sei se essa palavra é nova para você, é o nome que é dado aos 5 primeiros livros da Bíblia, começando em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e terminando em Deuteronômio. Então esses 5 livros, esses 5 primeiros livros da palavra do Senhor são chamados de Pentateuco, e a autoria deles é atribuída a Moisés. E essa palavra Pentateuco vem do grego, e significa 5 rolos. Então imagine rolos escritos. Não essa Bíblia maravilhosa que você tem, pode escolher as diversas capas, o tamanho da letra, as versões. Não, imagine só, o autor escrevendo em rolos. É isso, 5 rolos são os 5 primeiros livros da palavra do Senhor, que é chamado de Pentateuco. Falando de Êxodo, o título hebraico do livro é extraído do primeiro versículo. A primeira parte, o primeiro versículo do capítulo 1 diz: "E esses são os nomes". E esses são os nomes, é o título hebraico deste livro. Só que o nome em português vem do título adotado na Septuaginta. E eu não sei se você sabe o que é a Septuaginta, mas a Septuaginta é a tradução grega do Velho Testamento, que foi feita no Egito no século 3 a.C. A Bíblia não foi sempre escrita assim em língua portuguesa. Antes de chegar na língua portuguesa, ela foi traduzida da língua original, do hebraico para o grego e depois para as diversas línguas, para o inglês, etc. Então, o que nós temos aqui, esse nome Êxodo, ele significa saída. Êxodo significa essa partida, o povo partirá do Egito, essa saída deste lugar, essa libertação. Isso é o significado de Êxodo. E esse nome, então, vem para nós a partir do grego. Desde os tempos de Josué, o livro é atribuído a Moisés. Inclusive, se você gosta de fazer anotações, Josué capítulo 8, do versículo 31 até 35, eu vou ler só um pedacinho, mas você anote a referência, é mencionado o livro como sendo o livro da lei de Moisés. Olha o que está escrito. Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumento de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Eu vou parar aqui no versículo 32. Então nós vemos que desde o tempo de Josué, quando se falava a respeito da lei, desses primeiros livros da palavra do Senhor, estou falando aqui mais especificamente da lei, se referia a ele como a lei de Moisés. E é interessante que o próprio Senhor Jesus falou dessa maneira. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 26, está escrito assim, quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Poxa vida, se o próprio Jesus chamou de livro de Moisés, eu acho que a gente já não tem mais que questionar quem escreveu. Foi o Espírito Santo quem inspirou, mas foi a mão de Moisés que segurou o instrumento de escrita, com certeza. E quanto à data da escrita, falando em escrita, é muito difícil a gente determinar com precisão. Por isso, geralmente, os historiadores eles estabelecem um período como provável. Então, a data do Êxodo
todas as datas, na verdade. A data do êxodo ela foi estabelecida ali por volta de 1446, entre 1446 e 1440 a.C. Alguns autores vão determinar que a escrita do livro de Êxodo aconteceu, né, nesse período, em 1445 a.C., ali na primeira fase da caminhada no deserto do Sinai. E esse livro, gente, Êxodo, não está só na sequência do livro de Gênesis. Ele realmente continua a narrativa. O início, o primeiro versículo diz assim: e esses são os nomes. E este E nos dá a intenção de que realmente a gente sai da narrativa de Gênesis e entra na conversa de Êxodo. Claro que muitos anos se passaram entre o último versículo de Gênesis e o primeiro de Êxodo, mas a narrativa tem uma fluidez, uma continuidade. E o tema do livro, qual é? O tema do livro é a libertação do povo de Israel do Egito. Se você está vindo da meditação de Gênesis comigo, você sabe que o povo foi para o Egito como uma provisão. O que havia na terra era fome. Deus usou José para que pessoas não morressem de fome, uma fome terrível que se abateu durante muito tempo. Vamos combinar que 7 anos de fome é muita coisa, só que o que foi provisão para o povo de Israel a princípio, né, os filhos de Jacó entraram ali no Egito, nós vamos ver em Êxodo que essa história mudou. Então nós vamos ver no livro de Êxodo a libertação do povo de Israel do Egito, porque eles já não estavam ali mais gozando de paz e provisão e prosperidade como antes. Eles vão se tornar escravos. E, aliás, nesse livro nós vamos ver o cumprimento da profecia lá de Gênesis 15, versículo 13 e 14, que diz assim: então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Mas nós vemos aqui no versículo 13 e no versículo 14 do capítulo 15 de Gênesis, que o Senhor já havia dito não apenas que eles ficariam, né, reduzidos à escravidão, mas inclusive isso já deu a quantidade de tempo que eles ficariam lá. Eles ficariam lá por 400 anos. Eis aqui um pouco do tempo que é descrito nesse período entre Gênesis e Êxodo. Além disso, esse livro vai registrar para nós o nascimento da nação de Israel, a outorga da lei, a origem do culto, o ritual entre os israelitas, os sacrifícios. O fato deles terem passado um tempo como escravos no Egito mudou a característica do povo. Eles cresceram em número. Lembra? Eles entraram em poucos. Jeito de falar, né? 70 pessoas não é tão pouco assim. Mas eles entraram como uma família no Egito, realmente buscando ali a provisão de Deus através da vida de José. Mas lá no Egito, eles cresceram em números. Nós vamos ver Deus escolhendo Moisés para liderar o povo nessa jornada de libertação. Vamos ver os milagres, os sinais grandiosos que Deus fez. Nesse livro, queridos, nós vamos ver o que aconteceu após a morte de José. O que aconteceu depois disso? Que foi a narrativa que nós vimos no final do último capítulo de Gênesis, do capítulo 50 de Gênesis. A vida de Moisés, as pragas do Egito. Inclusive, o livro de Êxodo é o lugar onde nós vemos a instituição da Páscoa. Quando começou a Páscoa? Isso que hoje nós conhecemos como algumas famílias podem associar a Páscoa diretamente e apenas a chocolate, ao dia que você come um prato específico de comida, em que você reúne a família, ou que você fica triste por não ter a família. Nós vamos ver aqui a instituição da Páscoa e o real sentido da Páscoa. Na construção do tabernáculo, e vamos seguir no livro de Êxodo até o momento que eles estão acampados ali no Monte Sinai. E além disso, falando sobre o caráter de Deus, e para finalizar, nós vamos ver que Deus é aquele que controla o curso da história. Deus, ele vai ouvir o clamor do seu povo, ele vai vir ao seu socorro. Nós vamos ver Deus redimindo o seu povo. Vamos ver também Deus se apresentando, ele vai dizer assim: eu sou o que sou, o nome Yahvé, o nome pessoal de Deus. E explicar esse nome não é algo fácil, porque somente Deus pode explicar quem é Deus. Eu sou o que sou. Veremos Deus como Deus da aliança, o Deus que protege, o Deus que provê, o Deus que julga.
Além do que, um Deus santo, um Deus que salva o seu povo de maneira que nenhum outro pode salvar. Nenhum outro Deus poderia salvar o povo de Israel e nem eles mesmos poderiam se salvar. E essa lição se estende para nós. Nós não podemos nos salvar. Nós podemos fazer a nossa parte natural, mas definitivamente o sobrenatural, poderoso, extravagante vem de Deus. E por último, gente, por fim, no livro de Êxodo veremos o povo sair da condição de escravo para liberto, rumo à terra que Deus havia prometido lá atrás, para Abraão, para Isaac, para Jacó. É o mesmo Deus da aliança, é o mesmo Deus que prometeu. Só que agora nós vamos ver novamente, né, Deus buscando a comunhão do seu povo, Deus habitando no meio do seu povo, não como no Éden, que ele passeava na viração do dia, mas o tabernáculo vai trazer para nós, né? Qual que é o objetivo da construção do tabernáculo? Essa presença de Deus sendo experimentada entre o povo de Israel e o Senhor, esse relacionamento. E é por isso que o livro de Êxodo traz tantos paralelos em relação à vinda de Jesus Cristo e ao Novo Testamento e a Deus salvar o seu povo. Depois do Éden, depois de Deus falar com homens específicos que ele chamou para sua liderança, nós vemos agora Deus habitando no meio do seu povo através do tabernáculo. Mas tem uma jornada até a gente chegar lá. E nós vamos começar essa jornada a partir de amanhã. Deus abençoe muito você e até o próximo capítulo, se o bom Deus permitir. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!